Pode abrir o microfone? Já estamos de volta aqui no Fora do Canal. Sim, como eu falei para vocês, temos aí uma convidada ilustre aqui no nosso Fora do Canal, que é Tamares Regina Alves, de Paranaguá, advogada, pastora evangélica, ex-ministra, prêmio Medalha do Pacificador, já passou por várias funções no governo e agora está nessa pré-campanha trazendo aí a ideia de de ocupar o cargo, né, de senadora. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, cansada, mas estamos aqui, estamos na luta. Na correria. Correria, é um mês que requer de nós muito trabalho. Nós estamos no Maio Laranja, que é o mês de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Sim, sim, sim. Então, aí, paralelo a uma pré-campanha, né, Isso, doutora? isso. A gente também tem a causa que nos move, que é a proteção da infância. Uhum. E cheguei essa noite de viagem de Israel também. Nossa! Você imagina como é que eu tô aqui. A gente bem vai cansada, dar uma ajeitada mas assim. Vou ajeitar. Tamo junto, né? E obrigada pelo convite Tá de estarmos certo, aqui. estamos no Fora do Canal. Vamos lá, vamos fazer um retrocesso de sua vida para contar assim, um pouco da sua história lá atrás, em Paranaguá. Eu nasci no Paraná e fui embora para o Nordeste muito cedo. E por isso tem esse sotaque carregado de nordestino. Mas assim, quando o sotaque está acabando, eu faço curso de reciclagem. Eu vou ao Nordeste para não esquecer de falar como o meu povo querido Nordeste. E morei em alguns estados. Eu morei em Sergipe, Bahia, Alagoas. E depois eu vou para São Paulo, onde eu faço minha segunda faculdade, faço especializações. E em São Paulo eu saio da área da educação, que em Sergipe, onde eu fiz a primeira faculdade, eu era educadora. E em São Paulo eu faço direito e me identifico com essa área. Uhum. E fui para a área do direito. E paralelo a isso, eu estava assessoria jurídica ao Congresso Nacional, à distância. Até que chegou um momento que eu senti que eu tinha que vir para Brasília, porque causas e temas e pautas muito preciosas estavam em risco no Congresso Nacional. Uhum. E eu vim para fazer enfrentamento dentro do Legislativo. Que causa? Por exemplo, a descriminalização do aborto. A forma como estavam vendendo para o parlamento e para a sociedade de que seria essa solução para todos os problemas no Brasil, era a legalização do aborto. Aí, paralelo, eu vi também um movimento muito forte para relativizar o abuso sexual no Brasil. Já se queria, inclusive, diminuir e apresentaram propostas legislativas para diminuir a idade do consentimento. O menino está querendo ter sexo cada vez mais cedo. Vamos liberar, vamos liberar. E aí as pautas eram delicadas, mas acabavam, elas tinham uma certa ligação. Por exemplo, sim, doutora, a pauta das drogas. Era tudo paralelo. Vamos legalizar as drogas. Aí a gente ficava assim, a quem interessa diminuir a idade da relação sexual, erotizar crianças cada vez mais cedo e deixar esse menino dopado. Vamos legalizar as drogas. E legalizar o aborto. Então a criança começa o sexo mais cedo, engravida. E vinha aí outras pautas delicadas também. E a gente começou a perceber que era um movimento mundial de desconstrução de valores. Mas desconstruir para construir o quê no lugar? Exato, para construir o quê? Para construir o quê? E aí veio um certo momento que veio também uma confusão de identidade, né? Começaram a confundir nossas crianças em suas identidades. E aí eu me levanto nesse momento e, não, eu tenho que ir para o Congresso Nacional, porque eu creio que os nossos parlamentares não estão entendendo o que está acontecendo. Eles não tinham essa cosmovisão de que estava tudo muito orquestrado e não tinha nada solto. Eram propostas muito bem arquitetadas. uma estratégia de distribuição de valores. Então eu venho para cá, eu deixo a minha carreira jurídica em São Paulo e venho trabalhar nos bastidores do Legislativo. Não deixar que algumas propostas avançassem e também apresentar boas propostas. E aí a gente veio com boas propostas, por exemplo, melhorar a lei de adoção, a lei de proteção de mulher, a lei da igualdade racial, e aí vai. Trabalhei em diversas pautas. Até que em 2019
Um capitão é eleito presidente da República, um parlamentar que me conhecia dos bastidores, com todas essas causas, e ele precisava de uma mulher para conduzir a pasta da mulher. O Ministério da Mulher, ele queria um ministério forte, arrojado e que protegesse mulheres de verdade. E ele traz para essa pasta também direitos humanos. E a nossa proposta era uma releitura do que é direitos humanos. E aí eu aceitei o convite e nós fizemos isso. Então é essa a história da minha vida. Quando entrou assim no ministério, era Ministério das Relações Humanas, como é que era o ministério? Como é que era o nome do ministério mesmo, Andréia? Eu não me recordo, não. O que eu sei é que eu sei que era ela, um ministério você que não tinha 10% da 1% da proporção que temos hoje. E lá eu queria entrou fazer só um Damares, parêntese. trouxe aí uma nova visão. A gente fez Eu queria fazer um parênteses sobre a trajetória da ministra e agradecê-la por estar aqui, dizendo o seguinte, quem tem história merece respeito. E toda vez que a senhora tiver a oportunidade de falar da sua trajetória, fale. Porque hoje, quando fomos colocar o título ali, eu coloca aquela minha colega advogada. E aí, algumas pessoas não têm esse conhecimento, ministra, de que você é advogada, que você abriu mão da sua carreira para vir lutar por todos nós, por toda a nossa sociedade. E que tive que me especializar, André, no direito legislativo, Sim. que é um ramo do direito extremamente complexo. Com certeza. E dinâmico, e que você tem que se especializar todo dia, ler todo dia. Então, eu, nos bastidores do Congresso, eu fui consultora jurídica desse grupo enorme, desses parlamentares, e eles iam embora, perdiam a eleição, eu ficava e tinha que dar continuidade às pautas, né? Então, sou jurista, com todo carinho, sou colega, tenho meu registro na OAB, minha OAB é de 91, desde então, que orgulho. atuando nessa área, né? E trazendo, inclusive, propostas para que advogados saiam um pouco do seu escritório. Sim, é o que a dos gente operadores vê. da lei para os executores da lei. Exatamente. E para que eles também militem em causas que eu acredito que o advogado pode fazer uma grande diferença. Por exemplo, a reforma do Código Penal. Eu vou deixar isso só na mão do Legislativo, não vai sair. Não vai. O nosso Código Penal é de 1940. É verdade. Se a gente não trouxer a OAB, os advogados para essa batalha, deixa eu te dizer como isso é delicado. E eu vivi isso muito na pele recentemente. Nós temos a Lei Maria da Penha, que era considerada, até 3 meses atrás, a terceira melhor lei de proteção de mulheres do mundo, só que agora a gente pediu reclassificação, porque o presidente Bolsonaro, ele sancionou mais de 60 leis de proteção de mulher, que de uma certa forma fala de mulheres. E muitas delas foram leis que adequaram a Lei Maria da Penha. Então é possível que a Lei Maria da Penha seja hoje, eu estou pedindo reclassificação, a melhor lei de proteção de mulheres do mundo. Mas como é que a gente chega a uma lei dessa? Porque nós temos uma bancada feminina muito atuante, muito aguerrida. A respeito de pequena. Né? Elas trabalham muito. Então, nós temos uma Lei Maria da Penha rígida, tá? Então, assim, temos medidas protetivas, tiramos o agressor de casa e tem uma rede de proteção. Mas quando chega no idoso, eu tenho uma lei frágil. E vou explicar na prática. Como ministra, nós tivemos operações policiais para prender agressores de mulheres. Em uma fase da Operação Maria da Penha, nós prendemos 10.300 agressores de mulheres. Mas a gente também fez operações policiais para prender agressores de idosos. E era o mesmo efetivo, o mesmo número de policiais, as mesmas denúncias. Quantos a gente prendeu em uma fase? Da Operação Vetos, a Operação de Proteção de Idosos com a Polícia Integrada, chamava-se Vetos. Nós prendemos 500 pessoas. Mas peraí, por que numa operação, se eu sei que tem tanta violência contra idosos no Brasil, porque quando chegava na delegacia, a agressão contra o idoso, em alguns momentos, era considerado menor potencial ofensivo. Eu odeio isso. Então, veja só, eu tenho uma lei rígida, Maria da Penha,
que pega o agressor, tira de casa, põe na cadeia, protege a mulher. E eu tenho uma lei frágil que protege o idoso. Tem muita vulnerabilidade aí que a gente tem que correr atrás, né? Porque a mãe, ela sofre, o filho sofre, Sim. o pai sofre, o filho sofre, e aí é onde há um preconceito machista Sim. que deixa aí a mulher e a sua família desassistida. Exato. E a Lei Maria da Penha, por mais que ela seja tão perfeita, a gente ainda tem que fazer alguns ajustes. Muita adequação. Tem que fazer muita adequação. Mas você veja, mas até na punição. Então, nós precisamos consolidar. Eu quero a mesma punição para o agressor de idoso que para o agressor de mulher. Crianças e adolescentes. Então, a gente vai ter que trazer, doutora, nós vamos ter que adequar o Estatuto do Idoso. Nós vamos ter que consolidar. E isso a gente faz aonde? Dentro do Código Penal. Sim. E o nosso Código Penal é de 1940. Aí tu fala assim, mas não tem lá no Congresso Nacional uma comissão do idoso? Tem. Tem uma comissão do idoso com parlamentares tentando, mas a coisa não avança. E com relação à criança? Aí vem o nosso desespero. Né? É um desespero. Aí vem o desespero. Por quê? Nós não temos na Câmara, nem no Senado, nós não temos uma comissão permanente da infância. Os projetos de lei que diz respeito à infância, eles são votados em diversas comissões. Mas não tem uma comissão específica para criança e adolescente. Por exemplo, eu tenho projetos de lei tramitando na Câmara há 20 anos de proteção da infância. E não passa. Por quê? Nós não temos uma bancada de criança. Isso. Dentro do Congresso Nacional. Nós não temos criança deputada gritando lá, eu quero o meu projeto em primeiro lugar. Nós não temos também aqui fora um sindicato de criança. É verdade. Que vá invadir prédios públicos, quebrar tudo, arrebentar tudo. Nós não temos o Dia Nacional da Marcha do Orgulho de Ser Criança. Não temos. Nós não temos associações de criança. Então, o que acontece? Aí a gente vê as leis de proteção da infância no Brasil precisando de adequação e não temos. Hoje, André, eu fiquei assustada. Um homem foi preso por ter abusado de uma criança de 8 e uma de 9. Foi para a cadeia, numa operação. Quando chega lá, o delegado manda voltar ele para casa porque ele tem bons antecedentes. Que porcaria é essa? Se foi identificado hoje 2 vítimas dele, espere um agressor de criança, um abusador, não faz apenas uma vítima. Se já for identificada 2, tem no mínimo mais 12 a 20 que serão identificadas. O delegado mandou embora para casa. Aí a gente teve aquele caso aqui, que a Andréa me acompanhou, um servidor do Senado Federal, do Senado, tá? Que mora aqui no Riacho Fundo. O cabra foi pego com 2.000 imagens de estupro de crianças, inclusive de bebês. 2.000 imagens. Para esse homem ter 2.000 imagens de estupro de crianças, no mínimo 1.000 crianças foram estupradas para ele conseguir 2.000 imagens. Vamos supor que algumas imagens eram repetidas, era a mesma criança em posição diferente, mas no mínimo 1.000 crianças foram estupradas. E bebês, ele tinha imagem de bebês, estupro de bebês. Ele foi preso, depois de todo um trabalho de inteligência da polícia, ele foi preso, foi levado para uma delegacia aqui em Brasília, pagou uma fiança de R$15.000 e está na rua, porque quem soltou ele disse, doutora, que ele não oferecia risco para a sociedade, porque as imagens eram para deleite pessoal. Deleite é um absurdo, hein? Prazer pessoal. Que isso? Agora me diga, esse homem ele continua servidor do Senado, recebendo salário do Senado, solto no celular com 2.000 imagens de estupro de criança. Nós vamos precisar mudar isso, gente. Ministra, é o que eu digo sempre. A gente dá, sabe qual é o recado que a gente dá para a sociedade? Pode fazer isso que tá tudo Abuse. certo. É impunidade. Abuse. A impunidade, esse o recado a que impunidade passaram. diz o seguinte: pode agredir, pode estuprar, pode se satisfazer, faça o que você quiser, que não vai dar nada. A despeito de com criança e adolescente a gente ter o ECA. E se eu, mãe, repreendo com um pouco mais de firmeza o meu filho, vem conselho tutelar na minha casa, quer tirar o pátrio poder, quer colocar, Ou se quer tu dizer der que eu não emprego, posso... se tu der emprego para um adolescente. Meu filho maior que eu, 14 anos, 12 anos, não pode trabalhar. Não pode, porque Não senão pode. vem Ministério do Trabalho, vem todo mundo em cima de mim. Agora,
uma criança como a gente teve aqui em Brasília, estupidamente agredida, não, termo circunstanciado, e o delegado me disse, eu vejo isso aqui todo dia, eu vou encerrar um inquérito e tá tudo certo, acabou. Essa semana, notícia fresquinha. Sou advogada do caso, tem um grupo de advogados. O TJ me manda uma mensagem oferecendo justiça restaurativa à vítima. Não, manda a mensagem para a família, para a mãe da vítima, que não suporta nem ouvir falar no caso, muito menos a vítima, e oferecendo a justiça restaurativa, que as pessoas não sabem o que é colocar o agressor e a vítima na mesma sala para baterem um papo e tentar pôr panos quentes e acalmar aquela situação, resumidamente é isso. E como se oferecer justiça restaurativa num caso desse, ministra? E quando eu fui pedir medida protetiva, porque eles são vizinhos de porta, o delegado disse, não vou ofertar não, faça nos autos, recorra ao Ministério Público, porque medida protetiva é só para mulher vítima de violência. E você tá vendo? Que a gente vai ter que adequar as leis, porque se fosse uma mulher, ela já estava com a medida protetiva. E tem que ter, gente, é violência, tem que proteger. Mas eu quero a mesma proteção para este vulnerável que você está cuidando, como eu quero a mesma proteção para aquelas 2.000 crianças que foram estupradas, para um servidor do Senado ficar visualizando. Então, assim, nós vamos precisar parar tudo que nós estamos fazendo e fazer uma grande adequação da lei penal no Brasil. Eu tenho uma pergunta para fazer. A gente tem um Código Penal caduco, já temos aí uma lei geral, que é a Constituição Federal, que foi eleita por constituintes em 1988, e a gente já tem muito mais de 30 anos que a gente tem isso. Será que a gente não tem que correr atrás aí de uma adequação e de uma nova constituinte para a gente atualizar isso, em vez de ficar fazendo da Constituição uma coxa de retalhos? A gente vai ter que correr atrás de eleger homens e mulheres sérios para o próximo Congresso Nacional. Isso é verdade. Vou dizer uma coisa, não dá mais para continuar como está. Não dá. Nós vamos ter que ter pessoas que tenham causas, tá? Nós vamos ter que ter pessoas que tenham bandeiras e propostas. Nós vamos ter que mudar o Congresso Nacional como um todo. De que me adianta fazer uma constituinte se os constituintes que nós vamos levar para lá, para escrever uma nova Constituição, não tem compromisso com a defesa da vida, com a proteção da sociedade, com a adequação das leis. Então é o seguinte, se a gente tivesse um Congresso Nacional valente, e eu estou falando porque eu conheço. Eu fiquei 22 anos nos bastidores. Fiquei, gente. Eu sei o que é aquilo. Então, nós precisamos ter um Congresso Nacional e uma Câmara Legislativa forte, com pessoas corajosas, pessoas que não têm medo, e pessoas que não devam a alguns segmentos e que não têm acordos. Porque até tem parlamentar corajoso, quando chega lá, mas eu vou desagradar quem financiou minha campanha. Eu vou desagradar o meu segmento. Não. Os congressistas precisam ter compromisso. E a gente está querendo fazer uma grande mudança a partir de Brasília. Eu sou pré-candidata, acho que eu posso falar isso aqui. Pode. E as pessoas perguntam assim, o que você quer como senadora? Olha, gente, eu queria que fosse eleita não uma mulher, não a Damares, mas uma causa. A gente vai eleger uma causa. E mandar um recado para o Brasil. Por favor, não mandem mais lixos para o Congresso Nacional. Porque os lixos estão vindo de fora. E nós que moramos aqui em Brasília, a gente viaja para outros estados, só tem corrupto lá em Brasília. Só tem bandido. Eles mandam para cá os bandidos. Então a gente gostaria de, nessa eleição agora, a gente eleger uma bancada federal com causa. Gente comprometida, para que o Brasil não faça menos que isso. Também mande para cá pessoas muito comprometidas, pessoas que realmente tenham propostas e que possam adequar a legislação. Por exemplo, as grandes mudanças que Bolsonaro queria fazer. Eu vejo o meu grande, maravilhoso, incrível ministro da Economia com tantas ideias e muitas reformas não passam no Congresso. Muita coisa não passou. Nós ficamos 4 anos aí com o Congresso Nacional, André, brigando entre si, amigos brigando entre si. Gente, foi um palco. Muita gente ainda acha que o presidente é que não cumpre o que prometeu, porque as pessoas não sabem que ele fica, de certa forma, refém de um Congresso Nacional. Porque é a harmonia dos poderes. Um funciona dependendo do outro. Exatamente. Se uma instituição está frágil,
a outra vai ser fragilizada. Por exemplo, cara, me diga como é que pode o orçamento da União em 2021, ele é aprovado em abril de 2022. Não, foi ao contrário. O orçamento de 2021, que tinha que ser aprovado em dezembro de 2020, ele foi aprovado em abril de 2021. Esses cabras são eleitos para fazer o orçamento da União. Eles não aprovam o orçamento até dezembro. E só foram aprovar em abril do outro ano. Nós ficamos 4 meses sem orçamento aprovado. Como é que trabalha sem orçamento? Se eu faço isso lá em casa, eu estou pagando o juro do cartão de crédito. Mas é o que aconteceu. Então, assim, nós vamos... Isso, né? Então, assim, se eu tenho... E por que não conseguiram aprovar? Porque estavam brigando entre eles. Sim. É uma guerra de vaidades no Congresso Nacional. Poder. Gente, e tem coisas que eu nem posso falar. Troca. Que não dá pra gente falar. Sim. Mas assim, o que a gente viu também, sabe? Essa nova era de parlamentares, o dia inteiro assim no celular. Você vai numa comissão, o cara tá aqui, ó, no celular dele, apenas fazendo as selfies dele, e a votação na comissão é o que mesmo tá sendo. Ele não sabe o que está sendo discutido. Não tem a menor ideia. Então, assim, nós vamos precisar ter um congresso daqui para frente fortalecido. Porque é exatamente isso. Se eu tenho um congresso fortalecido, eu vou ter um executivo trabalhando direito. Como é que Bolsonaro podia trabalhar em 2021 se não tinha orçamento aprovado até abril? Eu ainda digo mais. Que loucura foi essa, gente? A gente precisa de um povo ativo que escolha bem os seus mandatários e que fiscalize e que acompanhe. A gente precisa sacudir as pessoas para saírem desse comodismo de só reclamarem. A gente não tem educação, a gente não tem saúde, a gente não tem. Aí fica ali na internet ou nas redes sociais criticando, esculhambando, sem ter menor conhecimento de causa. Não fiscalizam. Eu estou nas ruas, né? Também estou pré-candidata. E aí, você lembra quem você votou para distrital? Faço a menor ideia. Você lembra quem votou para federal? Não. Aí, se eu fizer a segunda pergunta aí, é que não tem resposta mesmo. Você sabe o que faz um deputado distrital? Essa pergunta ninguém sabe responder. O que faz um federal? Muito e o que menos. faz um senador? Não, todo mundo acha que senador é um grande deputado federal que vai despachar lá a rua, o buraco. Não, gente. As pessoas não sabem nem qual é o papel de um senador. Então, o que eu acredito? Se tivermos um Congresso Nacional forte, de pessoas que trabalhem pelo bem do país, a gente vai ter um executivo que vai funcionar melhor. Mas, por um outro lado, vamos ter que ter um judiciário também coerente. Exatamente. Porque se eu tenho um Congresso Nacional forte, um executivo executando direitinho, mas eu tenho um judiciário de cabeçudos, de pessoas que estão movidas à vingança, com ideologias e colocadas lá por interesses partidários, aí também... Indicação e mandato. Aí muito também... complicado. Agora... Então, assim, a harmonia dos poderes é o seguinte. O que é harmonia? Os poderes têm que funcionar bem. Se um não estiver funcionando bem, vira bagunça harmonia no Brasil. Orquestra, né? Vamos falar para o povo exatamente. Entender. Não, orquestra. É uma orquestra. Aí pensa se o tambor ou o violino começa a tocar outra nota, que acontece? Os 3 poderes têm que estar funcionando bem. E aqui eu preciso colocar, o povo escolhe o seu Congresso Nacional, então o povo faça o seu papel para escolher bem o seu Congresso Nacional, para escolher bem o seu Executivo. Mas chega no Judiciário, não é o povo que escolhe. Mas eu vou falar um pouquinho de povo, que às vezes o povo ele elege e não cobra, porque o que acontece lá na Câmara dos Deputados, Senado Federal, Câmara Legislativa? A casa é do povo, a casa está aberta para você visitar e você vota, esquece e não vai lá cobrar a situação, porque se ele foi eleito lá por você ou não foi eleito pela maioria, ele tem que representar você e você tem que correr atrás do seu candidato, daquela pessoa que você votou, porque senão você vai estar dando um cheque em branco e aí o que acontece? Vão fazer o que estão fazendo aí há muitos anos e aí indicando ministros que você acha que vai trabalhar para o povo e não vai trabalhar em função do povo, vai trabalhar sobre o quê? Aquele negócio de botar a mãozinha aqui e ter o status de ser ministro e ter status de ser deputado e ter o status, entendeu? Você acha que 533 deputados é pouco para o Brasil? Eu acho que a gente tem que repensar que essas pessoas que foram eleitas pelo povo têm que ser cobradas lá
Então, se você não tem essa noção, vá atrás daquele que você votou, vá atrás do dinheiro que eles estão votando. Poxa, deixar um orçamento nacional ser votado só anos depois, vamos dizer assim, é brincadeira com o seu dinheiro, o seu salário, o seu imposto, né, Damares? Vamos falar um pouquinho aí, foi levado aí uma coisa que você falou muito durante aí o seu mandato lá como ministra, de alienação parental, né? E tipo assim, demorou-se muito para ver isso, e isso também tem aí a ver com essa corja de pais que acham que pode ser dono mais que a mãe e pode fazer e pode afastar da paternidade, da maternidade. Conta um pouquinho essa história pra gente. Olha, primeiro vamos deixar claro que o Brasil é o único país do mundo que tem a lei da alienação parental. Os países que tinham já revogaram a lei, porque ela foi construída em cima de uma possível síndrome de alienação parental. A psicologia, a ciência provou que não existe essa síndrome. O que existe? Existe pai e mães que, quando se separam, não sabem lidar com a separação e colocam os filhos ou contra o pai ou contra a mãe, usando às vezes de mentira, de calúnia, de difamação. Aí vem para o Brasil a lei da alienação parental, que diz o seguinte: a pessoa que está alienando vai perder a guarda. A intenção da lei, ela até que era boa, que era para dizer para o pai e para a mãe: não façam isso, vocês se separem, mas não tire seu filho do pai ou não tire seu filho da mãe. Vocês briguem aqui, mas não tragam a briga para as crianças. Mas o que aconteceu no Brasil? Começaram a usar a lei da alienação parental de uma forma errada. Exatamente. Homens que, quando a mulher entrava com pedido de pensão alimentícia, ele, para não pagar a pensão, ele se defendia: ela está fazendo alienação parental. Aí o que a justiça fazia? Está fazendo alienação? Revertia a guarda para o homem. Então, houve muito uso indevido da lei no Brasil. O que aconteceu também muito no Brasil com relação à lei da alienação parental, a mãe desconfiava que o pai estava abusando da criança. Então a mãe denunciava que o pai era um abusador. Aí o pai, para se defender, dizia: tá vendo? Ela é tão mentirosa que ela está dizendo que eu sou abusador. Aí a justiça, ela é alienadora, tirava a criança da mãe, que estava denunciando o abuso, e entregava a criança para o pai abusador. Aí você fala o seguinte: mas e até provar? Aí vem o problema. O processo criminal é lento e a lei da alienação parental é rápida. Sim. A reversão da guarda é imediata. Então nós temos casos de que as crianças foram entregues para o abusador. Às vezes não é só o abusador sexual, é o pai agressor, o pai violento, o pai autoritário. Deixamos a criança com esse pai até julgar o processo criminal. Até lá, a cabecinha da criança já explodiu. E sabe o que acontecia? O que aconteceu? A lei da alienação parental, psicólogos davam o laudo: tem alienação parental. Nós tivemos inúmeros casos no Brasil que a criança está na escola, a mamãe trouxe ela para a escola, ou o papai, depende, né? E na hora dela sair, tem um oficial de justiça na porta, dizendo: a partir de agora você vai para a casa do seu pai. Não volta mais. E não volta mais para sua mãe. E a referência familiar, como é que fica numa hora dessa, né? Deixa eu falar uma coisa. Uma lei que era para inibir a alienação, a lei estava alienando. Eu tenho casos de mãe que estão há 3 anos sem poder ver os filhos. Eu também, porque doutora. O pai acusou que ela estava alienando, a justiça tirou a criança, a sua alienadora, você não vai ficar com a criança, e botou a criança com o pai. Peraí, ela não está sendo alienada da mãe agora? Ela não pode ver a mãe? E essas crianças às vezes não entendem, acham que a mãe abandonou. Eu tenho mães que ganharam o direito de visita, sabe como, doutora? 1 hora por semana, com a presença de um terceiro vigiando a visita. Eu tenho uma imagem de uma mãe que ela denunciou que o pai estava agredindo a criança e ele reverteu a guarda, que ela não está morando mais na mesma cidade porque ele é violento, ele está prometendo agora matá-la. Então ela vai 1 vez por semana
essa cidade. Esses dias ela fez o aniversário de 6 anos do filhinho dentro do quarto do hotel, só ela e o filhinho e um bolinho. É, exatamente isso. São muitos casos, ministra. Muito. Então, Se você associar isso à condição financeira da mãe ou do pai, quando está existindo esse uso indevido da lei, aí é que a situação fica mais caótica ainda. Aí houve agora, o Congresso Nacional, houve uma proposta de se revogar a lei no Brasil. Se a mulher estiver mentindo contra o homem, ela responda por calúnia e difamação. Já tem dispositivos legais para isso. Se a mulher estiver fraudando, ela responda por fraude. Ou o homem. Mas aí, na hora de se revogar a lei, apresentaram emendas, fizeram o seguinte, diminuíram essa possibilidade da revogação da guarda imediata, mas não revogaram a lei. Então, agora o presidente Bolsonaro vai sancionar. O que fizeram? Pegaram uma coisa ruim e deixaram menos ruim. Então, mas a lei continua no Brasil, o único país do mundo que continua com a lei. Essa lei. E você tem um estatuto que foi criado, o Estatuto do Nascituro. Né? Conta um pouquinho aí. Ele não foi criado ainda. Ainda não foi, mas você tem essa ideia. Ele não foi criado ainda porque há muita resistência, especialmente do movimento pró-aborto. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil, nós temos o Estatuto da Juventude, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos até o Estatuto do Torcedor no Brasil. Tá? Lei não falta, não. Mas veja só, nós queríamos uma lei que protegesse a criança no ventre materno. Então, lá atrás, nós construímos o Estatuto do Nascituro. O que ele garante? A proteção do bebezinho na barriga da mãe. Proteções legais. Por exemplo, em acidente, essa mulher grávida ter prioridade. Sim. Inclusive para heranças, o direito de sucessão, investigação de paternidade, todas as prioridades que uma grávida deve ter. A proteção do bebê na barriga da mãe. O que acontece? Essa lei não passou no Congresso Nacional. Porque começaram a dizer que a gente queria proteger o bebê para impedir o aborto no Brasil. Sim. Também vai impedir, porque se eu vou ter um Estado protegendo mais o bebê na barriga da mãe, garantindo mais alimentação para essa mãe, garantindo mais acesso à saúde para essa mãe, muita mulher vai deixar de abortar. Exatamente. É verdade. Porque muita mulher aborta porque não tem condições de manter uma gravidez. Tá? Essa é a realidade do Brasil. Então, o Estatuto do Nascituro não passou, mas a gente, como lei. Mas o governo Bolsonaro veio com políticas públicas de proteção do nascituro, mesmo não sendo lei. Nós temos hoje no governo Bolsonaro um programa chamado Mães do Brasil, que é para dar dignidade à grávida, mas dignidade em todos os sentidos. Cara, eu não aguento mais ver, por exemplo, detalhes, mulher grávida em pé no ônibus e um jovem sentado, folgadão, com fone no ouvido, ouvindo sua música. Então a gente está trazendo aí uma mudança cultural de proteção da grávida, da mulher, nesse período tão sublime que ela está gerando a vida, e proteger o bebezinho na barriga da mãe. A gente sabe que a mulher, ela sofre não os 9 meses, mas os 3 primeiros meses com enjoos, e não tem espaço para ela, se não tem a barriga à mostra, ela não tem lugar para sentar, ela não tem lugar para ser atendida com prioridade. Ela sofre nos 3 primeiros meses como mãe, porque ela não tem. Se a gente tivesse uma forma de levar para o Congresso Nacional ou para a Câmara Legislativa uma lei que garantisse a mulher que fizesse seu pré-natal no centro de saúde, aí porque tinha que ser documentado, né? Para ela ter um atendimento nesse momento e ter também assento prioritário dentro do ônibus e provar, eu estou grávida. Porque é uma coisa assim que a gente não vê, é invisível aos olhos. Porque você, mesmo com a barriga à mostra, você também é invisível por esse rapaz que está com fone de ouvido dentro do ônibus, né? Ou na fila do banco. Ou na fila do banco. Ou na fila da padaria, você entendeu? Ou na fila do pronto-socorro, na UPA. Ministra, lá na mas UPA. é uma questão absolutamente cultural. Não adianta, eu como operadora do direito, e a senhora também sabe disso, não adianta a gente ter lei.
se a gente não buscar essa efetividade, se a gente não buscar através da educação, se a gente não buscar através da indignação do cidadão, se a gente parar de achar que é normal esse tipo de comportamento, porque tem mulheres que, a despeito de, na gestação, sofrerem uma série de dificuldades, e eu tô falando só de bebês típicos, eu não tô falando de nenhum tipo de deficiência, nem de bebê atípico, nem nenhum tipo de síndrome, nada. Estou falando de uma gravidez desejada, idealizada, tida como normal, né, conhecida. Agora, se a gente não mudar a cultura de se achar que é normal esse tipo de comportamento, não vão adiantar milhões e milhões de leis. Sim. É por isso que a gente precisa, toda vez que tiver voz, despertar de um em um, sabe? Mesmo que aparentemente a gente esteja achando que está enxugando gelo, ou uma andorinha só, ou uma gota no oceano, não importa. Se cada um conscientizar uma única pessoa, que o cidadão é que tem de se empoderar dos seus direitos e deixar de ser vítima passiva e dizer, não, tudo bem, tá normal, ok, a gente não consegue, ministra. André, e no mesmo sentido, eu falo que a violência contra a mulher. Exatamente. Nós vamos resolver e enfrentar a violência contra a mulher na escola a partir de 4 anos de idade. Exatamente. Uhum. Então, o cuidado com a grávida também eu acredito nas próximas gerações. A gente trabalhar a próxima geração a respeitar a mulher grávida, a cuidar da mulher grávida. Sim. Então, do mesmo jeito, eu acredito que a violência contra a mulher, nós podemos falar isso a partir de 4 anos. Ensinar o menino a respeitar a menina. Isso. Ensinar o menino de que nós somos iguais em oportunidades, direitos, dignidade, mas somos diferentes fisicamente. O menino é mais forte que a menina. Isso é ciência, isso físico. É biologia, isso é físico, natureza. Não tem jeito. Né? Então, a gente começar a educar, a falar. Nós temos um programa chamado, o governo Bolsonaro tem um programa chamado Maria da Penha Vai à Escola. É ir à escola falar com o menino sobre as diferenças. Ensinar o menino a levar flor para a menina. Por que não, André? Nós aprovamos aqui no DF também, com a deputada Julia Lucia, essa semana, né, da Maria da Penha Vai à Escola. Mas assim, ministra, eu queria te dar uma outra sugestão que já deve estar no planejamento, que é a questão da autodefesa e da legítima defesa também em tenridade. Não dá mais para a gente formar uma geração de vítimas. Sim. Uma geração de pessoas que se calem quando são agredidas, quando são abusadas, quando são tocadas indevidamente, sabe? E eu, como atuante nessa área, eu vejo que as mulheres, as crianças, adolescentes, quando são vítimas, elas quedam em silêncio. E aquilo ali, claro, já estão sofrendo uma injusta agressão. E ainda assim, nós temos culturalmente uma sociedade que não é educada em ter idade a se defender, a ser autor da sua legítima defesa, que também é constitucionalmente protegido. Como é que a gente faz? Então, assim, estimular mesmo a questão da autodefesa desde tenridade, sabe? Com técnicas mesmo, seja lutas marciais, seja a desmistificação de que você não pode aceitar tudo pacificamente. Se você falar com um responsável e ele não te der ouvido, não te der crédito, que você busque outros meios de ser acolhido, não é? E que não se aceite como normal nenhum tipo de violência. Exatamente. Uma pergunta, assim, a gente sabe que tu és pastora evangélica e passou por várias igrejas, né? Nessa experiência sua religiosa, com certeza tu levas aí a ideologia religiosa para atender o vulnerável, não é, Eva? Sim, claro. Muita gente pergunta o seguinte: você é religiosa na condução das políticas públicas? Você vai ser religiosa quando senadora? Gente, não tem como tirar a fé de dentro do meu coração. Tá? Não tem como eu, como ministra, entrar numa sala para atender e dizer assim: Jesus, fica lá fora. Não. Ele está dentro do meu coração. Tá? Eu sou regida por princípios cristãos. O que nós temos que respeitar é a laicidade do Estado. Isso. E nisso eu fiz e procurei o tempo todo respeitar a laicidade do Estado. Pega as minhas portarias. Pega os decretos que eu assinei com o presidente da República. Pegue as políticas públicas que eu criei e desenvolvi. Vê se alguma é religiosa. Não é. Mas lá na política de respeito à dignidade da mulher, eu usei princípio cristão. Sim. Lá na política de proteção da infância, eu usei princípio cristão. Não está escrito lá. Mas o que me move, o meu Jesus me ensina a proteger criança. Então, se eu aprendi como cristã a proteger criança, e eu tenho a oportunidade de proteger criança como ministra, eu vou proteger criança. Graças a Deus. Sim, então, graças a Deus, né? É isso que as pessoas não entendem. Você vai ser uma religiosa como senadora, eu vou continuar tendo fé.
E a minha Bíblia me diz que tudo que vier à mão, faça bem feito. Então, seguindo a Bíblia, se me for dada a oportunidade de ser senadora, eu vou ser a melhor senadora do mundo. Porque a Bíblia me obriga a ser boa no que eu faço. E por falar nisso, viu? Eu não quero ser só uma boa senadora. Eu quero ser a primeira presidente do Senado. Eu gostei disso. Então, assim, eu sou movida por princípios cristãos, mas entendo que o nosso Estado é laico e que a gente tem que separar muito bem as coisas. Mas não tenho como deixar de ser uma mulher de fé. E uma das lutas de direitos humanos é isso. Eu ter a liberdade de estar aqui, fora do canal, e tendo a coragem de expressar a minha fé, sem o medo de sair ali fora e apanhar porque expressei a minha fé. É esse Brasil que eu quero. Um Brasil que me respeite enquanto religiosa. Isso se chama liberdade de expressão de fé, liberdade religiosa, que a nossa Constituição nos garante. Sem dúvida. Então, é isso que eu trabalho. E falo muito. Não tenho vergonha de falar de sua fé. Tem gente, Andréia, que fala assim, eu não vou falar da minha fé porque eu tenho medo de pagar mico. Deixa eu contar um episódio que eu acho que você escutou muito falar do pé de goiaba. Né? Eu sou a ministra doida do pé de goiaba, a ministra da goiabeira. Quando eu estava na igreja e contei uma experiência espiritual minha em cima de um pé de goiaba. Aí os opositores, o povo do cão, recortou aquela parte minha falando que eu estava aos 10 anos de idade, como criança, em cima de um pé de goiaba triste e que eu vi Jesus. E isso virou uma confusão no Brasil, que eu sou fanática, doida, maluca, que eu vejo Jesus no pé de goiaba. Eu vi aos 10 anos. Riram da minha fé. Mas zombaram de uma menininha que acreditava no que estava vendo. E aí meus assessores vinham e diziam assim, ministra, ameniza, tá muito feio isso. Fale que foi um sonho. Ajusta a narrativa, né? Não? Muda esse seu discurso. Faz assim, ministra. Estão achando que a senhora é doida. Adequa. Fala politicamente correto. Fala assim que foi uma ilusão. Eu disse, não vou falar isso. Não foi um sonho. Eu vi Jesus. Eu sei o que eu vi. Era eu e ele naquele pé de goiaba. Por que eu tenho que ter vergonha de falar da minha experiência de fé? E da sua fé. Da minha fé. Isso vai me deixar menor? Isso vai me apequenar? Não. De forma alguma. A partir daí, eu tenho desafiado o Brasil e as mulheres. Não tenham vergonha de expressar a sua fé. Sabe por quê? Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direito de liberdade de fé. Como ministro de Direitos Humanos, eu ia me intimidar? Não. Eu falei, viu Jesus? Vi. Foi bom, foi maravilhoso, mudou a minha vida. A senhora continua se relacionando com Jesus todo instante, todo minuto. Então, assim, desafiar as pessoas, porque a fé, Andréia, faz parte, é inerente ao ser humano. É verdade. O homem tem fé desde que o homem é homem. Na idade das cavernas, o homem já adorava. Deixa eu entrar para essa religião aí das doidas e dizer que eu vejo Jesus em você. E dizer também que a minha filha, quando nasceu, deram um prazo de validade de 2 anos para ela. E ela acabou de completar 22 anos. Amém. Porque eu creio num Deus que ele sim tem o poder de tirar e dar a vida. Ele sim tem... o fôlego da vida vem dele. Entende? E assim, experiência com Deus e com fé é como você experimentar aquela fruta e é o seu sabor, é o seu paladar e é a sua experiência e ninguém pode tirar. Sim. Quem quiser duvidar do vídeo, quem não quiser... Eu tive um professor de direito que ele era ateu. E eu dizia, o senhor é ateu graças a Deus. E fomos indo, eu me formei em direito. Depois de alguns anos, a filha dele teve uma doença muito grave, degenerativa. E eu me lembro que ele já acompanhava a minha vida com a Júlia, a trajetória, milagre todo dia. Disseram que ela não ia falar, ela fala igual a nega do leite. Disseram que ela não ia sentar, ela senta. Disseram que um monte de coisa que disseram e que, graças a Deus, todas as coisas foram sendo superadas. E eu sei que eu recebi uma ligação dele pedindo oração pela filha dele, sabe? E aquilo para mim foi uma referência maravilhosa, porque é a experiência de vida e é o testemunho que muda a fé. Agora, falar que
ministra, é complicado. Viver é que é melhor. Exalar o perfume é muito melhor. Então, eu vejo Jesus em você. Amém. Muito obrigada por você ter vindo. Eu sou falante igual a Júlia Quadros, mas te ouvir é um privilégio. O que eu quero te dizer, uma pergunta que sempre me fazem, por que a gente tem poucas mulheres na política? Eu acho que já está cansativo de se falar isso, mas a gente precisa dizer. São quantos turnos, ministra? São quantas batalhas? São quantas guerras? Sabe? A violência institucional que você sofre dentro do Congresso. Sim. A violência que você sofre no Executivo. A violência que nós sofremos no Judiciário. Sim. Quantas vezes querem nos calar? A violência que eu vi as três parlamentares da Câmara Legislativa, não foi só a Júlia, as três sofrerem dos seus pares. Sabe? É o tempo inteiro isso. Sim. Então, assim, vocês acham que é fácil? Vocês acham que é fácil tomar a decisão de vir pré-candidato, de colocar o nome à rua, de pedir, a gente não está no momento de pedir voto ainda, mas de pedir às pessoas que acreditem a confiança em você? Não é fácil. Andréa, eu que fiquei lá nos bastidores do Congresso Nacional, o que eu via? Um deputado subia na tribuna, aí ele gritava pelo que ele pensava, para defender a bandeira dele, o segmento dele, aí os colegas aqui embaixo diziam: valente, corajoso, esse cabra é bom. Uma deputada subia na tribuna, gritava pelo que ela acreditava, aqui embaixo, histérica, doida, escandalosa, desequilibrada. Isso aí é TPM. Isso. Olha, não tem estrutura. Então, assim, isso a gente vê o tempo todo. Quer ver uma coisa que a gente vê o tempo todo, André? A gente está numa mesa de reunião, eu como ministra, e cheio de homens, eles têm naturalmente a tendência de interromper a nossa fala. Isso. A gente não consegue terminar. Natural. Eles interrompem a gente. Que eu preciso falar assim, eu não acabei ainda. Como ministra, dá licença, e às vezes era assessor. Mas é tão natural interromper uma mulher. Isso. É tão natural subestimar a fala e não deixá-la terminar o que ela está falando, que são todos os dias desafio para ocupar o espaço de poder e decisão. Então, tem mulheres que não querem passar por isso. Não querem. Que não querem. Então, e a gente tem que ter muita coragem também, porque passar por todo esse preconceito, que o pessoal fala de preconceito homofóbico, preconceito de cor, mas assim, a mulher está ali, ela gerou, ela passa o sofrimento dos 28 dias e ela não é vista e ela não é escutada. Não. É ruim. É ruim. Você quer ver uma coisa? A violência política contra a mulher, ela é dolorosa. Tanto que agora a gente aprovou uma lei, o presidente Bolsonaro sancionou uma lei, vai ser a primeira eleição no Brasil que a violência política contra a mulher vai ser decisiva. E tem muita gente que vai ficar inelegível e tem gente que vai para a cadeia, porque a lei é forte. Por quê? O que acontece? Inventa-se muita história de candidatas. Sim. Arranjam amantes para a mulher. Diversos. Arranjam que adulterou. Ou então que está saindo com fulano, está saindo com ciclano. Ou então, tá só na cota. Essa daí é uma palhaça. Então a gente vai... Isso é a partir desta eleição, a gente vai exigir o fim da violência política contra a mulher. E vou dizer uma coisa, e são tão cruéis que eles mexem com o que a gente tem de mais precioso, a nossa vida íntima. Falam dos filhos, fala do marido, fala da família, inventam coisas, assassinato de reputação o tempo todo. Então, assim, a gente está num novo momento no Brasil, que nós vamos agora exigir respeito à mulher no processo eleitoral e lembrar, existe uma nova lei, a violência política contra a mulher. E eu vou dizer para você, eu estou de olho no monte de cabra aí, viu? No Brasil inteiro, que vão praticar a violência política contra a mulher, porque já é normal, mas agora a gente vai exigir a penalização deles também. A gente sabe que os seus compromissos estão aí acirrados, você está correndo muito, voltou de viagem, ainda não descansou, eu creio isso, né? E a gente não quer alongar muito, mas quando estiveres aí como candidata, volte aqui. Volte para bater um papo, para falar. O tempo é teu, o nosso espaço é democrático, ele está aqui para todos e todas. Tá. Entendeu? Então venha aqui novamente. E quando a gente tiver que falar, e a gente vai convidar as pessoas, como convidamos nas redes sociais,
A gente tem muita gente que gosta de você. Ah, tem aqueles que não gostam também não, mas a gente não está aqui para ser o bonzinho para todo mundo, não. A gente tem que mostrar a nossa história. Porque se você não gosta dela, você tem que passar a assistir para conhecê-la, para ficar falando dela, entendeu? Porque quem não conhece vai falar mal sempre, não é isso? Então, tem que conhecer. Então, Damares Regina Alves, a gente agradece sua presença. Demais. A doutora Andréia também, a gente agradece também. Eu não trato a doutora Damares como doutora, porque ela é uma pessoa tão íntima para a gente brasileiro que acompanha o trabalho dela, que a gente chama ela pelo nome mesmo, como amiga, né? Então a gente agradece a sua presença, deixa o espaço para você falar e os contatos da pré-candidata para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Fique à vontade para falar. Olha, mas eu quero fazer ao contrário. Não quero então convidar as pessoas a me conhecerem, não. Eu quero que as pessoas conheçam mais a Andréia. Oh, meu Deus! A Andréia, vamos acompanhá-la pelas redes sociais. A Andréia, nesse caso específico que ela citou, da agressão desse vulnerável, que foi assim, chocante. Muita gente não quis se envolver com aquilo. A Andréia foi para cima. A Andréia correu atrás, já tem jurisprudência, inclusive por causa do trabalho dela. Foi muito coração de mãe de uma pessoa com necessidades especiais, que passou por tudo isso. Então, assim, conheço o trabalho de Andréia Quadros, tá? É uma mulher aguerrida, guerreira, corajosa, e é de mulheres assim que a gente precisa no Congresso Nacional. Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, viu, Andréia? Que Deus te abençoe. Então, acompanhe ela nas redes. Como ela me segue, aí vocês vão me achar nas redes dela. Damares Alves, aí no Instagram, também tá lá um pouco da minha história. E vambora. Eu queria fazer um apelo, vou encerrar aqui, ao coração de mãe, ó. Mulheres, 53% das famílias no Brasil hoje são lideradas por mulheres. Mulheres, a economia do Brasil vai passar pelas nossas mãos. A retomada do Brasil vai passar pelas nossas mãos. E a mudança no Congresso Nacional também vai passar por nossas mãos. Exatamente. Mulheres, atenção na hora de votarem. E somos maioria de eleitores. Isso, vambora botar o coração nisso também. Então, queria muito fazer esse apelo ao voto feminino aqui e conheçam essa aguerrida companheira, amiga aqui, doutora Andréia. E eu quero agradecer o Fora do Canal pelo convite, pelo espaço. Quero voltar, temos muitas coisas para falar. Obrigada por esse momento. Que Deus abençoe meu Distrito Federal. Amém. Que Deus abençoe minha Brasília. Amém. Olha, você que está assistindo esse programa, nós estamos nas redes sociais, já está salvo aí no seu Facebook e no seu YouTube, tá? A gente está fazendo os cortes e colocando no Instagram para que você assista novamente, porque é se repetindo que se aprende, tá? Eu falava assim, repetir o ano. Não, a gente repete e a gente volta lá. Opa, deixa eu matar um pouquinho de saudade, vou aprender um pouquinho mais, né? Então, repete aí, assista, divulgue para os amigos, para os colegas, divulgue fora do canal. Nós estamos aqui para fazer o Fora do Canal crescer. Não com vislumbração de monetização do YouTube ou outros canais, mas sim para dar voz às pessoas aqui nesse site que você acabou de entrar, que é o foradocanal.com.br. Se você puder nos ajudar aí com o Pix, dá uma força aí pra gente, porque o nosso trabalho ele vai sempre melhorando. Não é porque a gente quer ficar rico com isso não, tá? Então faz o seguinte, até o finalzinho do vídeo, você vai ver aí o nosso QR Code que direciona para o Pix. Esse aqui direciona para o PagSeguro, tá bom? Então você faz o seguinte, vem para cá, vem para fora do canal e a gente volta com a próxima entrevista e o próximo convidado. Aquele abraço.